ao aprovar o projeto de lei de responsabilidade das estatais, relatado pelo nobre senador Tasso Gereissati, esta Casa foi ao encontro dos anseios da sociedade brasileira e dos preceitos, digo melhor, do artigo 37 da nossa Constituição. O caput do artigo 37 da Carta Cidadã diz que a administração pública deve se pautar pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E tais princípios foram amplamente contemplados pelo projeto de lei que aprovamos aqui nesta Casa. A sociedade brasileira clamava e ainda clama por transparência, eficiência e moralidade na gestão dos recursos públicos. E esse clamor se justifica plenamente em face dos reiterados escândalos e corrupção revelados nos últimos tempos em empresas estatais. As empresas estatais, sejam as empresas públicas, sejam as sociedades de economia mista, são imprescindíveis para o futuro do país. Elas compõem, apenas no âmbito federal, um universo de cerca de 140 empresas, controladas direta ou indiretamente pela União. Atuam com destaque em setores fundamentais da nossa economia, como o setor financeiro, o setor de infraestrutura. Empregam, considerando apenas empregos diretos, quase 600 mil brasileiras e brasileiros, e movimentam em seu conjunto recursos que ultrapassam R$1 trilhão. R$1 trilhão movimentado pelas 140 empresas estatais do nosso país. Essas empresas, um patrimônio do povo brasileiro, como a Petrobras, a Eletrobras, a Chesf, Furnas, Eletronuclear, a Infraero, companhias Docas, Correios, Dataprev, Serpro, Hemobras, Embrapa, Imbel, EBC, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, FINEP e uma infinidade de outras empresas. As estatais precisam ser direcionadas por força de lei a cumprir sua função social. E essa função social, senhor presidente, reveste-se de uma dupla responsabilidade: gerir de forma eficiente, proba, transparente os recursos que lhes são confiados pela sociedade e retribuir, sob a forma de serviços, de bons serviços, de excelentes serviços, essa confiança depositada. O projeto de lei de responsabilidade das estatais, que aprovamos e enviamos para apreciação da Câmara dos Deputados, dispunha sobre o estatuto jurídico, o regime societário e a função social da empresa pública e da empresa de sociedade mista, e atendia, dessa forma, ao clamor da sociedade e aos pressupostos constitucionais. Senhoras e senhores senadores, a Câmara dos Deputados, no entanto, na madrugada do último dia 15 de junho, aprovou um substitutivo que alterou de forma cirúrgica, mas mutiladora, alguns pontos cruciais de nosso projeto de lei desta Casa. Os critérios para preenchimento das vagas dos conselhos de administração, presidências e diretorias das estatais. Critérios estes que foram exaustivamente estudados e discutidos por esta Casa e pela comissão mista instituída para esse fim,
e que tinham o estrito objetivo de profissionalizar a gestão e de reduzir o aparelhamento e a corrupção nas empresas estatais. Esses critérios foram afrouxados. No projeto original, eligia-se que fossem atendidos ao menos 2 requisitos. Primeiro, experiência profissional de, no mínimo, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade economista. Ou, em segundo, a área conexa àquela para a qual fossem indicados em função de direção superior, ou 4 anos ocupando cargos relevantes à função. Retirou-se a exigência de preencher esses 2 pré-requisitos e passou-se a exigir o preenchimento de apenas um deles. E ainda fora acrescentada uma terceira opção para os indicados: 4 anos de experiência como profissional liberal, em área direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa. Uma mutilação, senhor presidente, ao projeto original. Sabemos que este é o suficiente e que se trata, sem dúvida, e no mínimo, de um atentado aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outra intervenção realizada sobre o projeto de lei de responsabilidade das estatais diz respeito à obrigatoriedade, aprovada por esta Casa, de 25% dos membros dos conselhos de administração das estatais sejam profissionais independentes. Esse percentual foi reduzido, entretanto, para 20%. Incluídos nessa cota os representantes dos trabalhadores, o que acaba encolhendo ainda mais o percentual de conselheiros realmente independentes. O Brasil está atravessando um momento crítico e decisivo de sua história. Escândalos de corrupção bilionários, como os que têm sido revelados ultimamente nas empresas estatais, escândalos decorrentes, em grande parte, da falta de transparência e da ingerência política indevida, não serão mais tolerados pela sociedade. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Senado Federal, neste momento, tem a oportunidade e a responsabilidade de reforçar sua posição e de se mostrar intransigente na defesa do povo brasileiro e da gestão republicana do patrimônio público nacional. Perder, senhor presidente, tal oportunidade ou eximir-se dessa responsabilidade equivalerá a ignorar o clamor social e a descumprir o papel histórico do futuro do nosso país. Era esta, senhor presidente, as palavras que queríamos pronunciar na tarde de hoje.